Oi, gente! Então, a aula de hoje ela é sobre fotossíntese. Para dar uma recapitulada, a fotossíntese ela ocorre no cloroplasto, que é aquela organela que está presente apenas em células vegetais. E para deixar também um pouco mais contextualizado, queria dizer que assim, a fotossíntese, como ela faz com que o ser ele produza a sua própria fonte de alimento, ele não precisa se alimentar de outro, igual nós seres humanos, que temos que consumir carne, que temos que consumir legumes, verduras, ele produz a sua própria fonte, então ele não precisa disso. E isso faz dele um ser autotrófico. Nós humanos somos seres heterotróficos porque precisamos consumir de outra fonte de alimento, nós não produzimos a nossa própria. Então, a fotossíntese é basicamente quando você pega aqui a energia luminosa, a energia solar, a energia da luz, você transforma ela numa energia química e junta com gás carbônico e água, e você vai ter o produto que é a glicose e você vai ter a liberação de oxigênio. Essa aqui, então, é a fórmula da fotossíntese. Então, a gente começa com 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de H2O, que elas se transformam em uma molécula de glicose, que é essa C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Uma coisa muito interessante de falar sobre essa equação aqui é que a gente costuma ouvir que, a fotossíntese ela transforma gás carbônico em oxigênio. Ela não transforma, propriamente dita, o gás carbônico no oxigênio, mas ela precisa do gás carbônico para iniciar esse processo e ela tem como resultado o gás oxigênio. Mas, se a gente olhar aqui, esse gás carbônico, essas moléculas aqui, elas são utilizadas para a produção da glicose, da molécula de glicose, enquanto que as moléculas do H2O, que é a água, que são utilizadas para a produção dessas moléculas aqui de oxigênio. Então, só para deixar também um pouco mais claro onde que acontece, vamos pensar assim, numa planta. No entanto, a fotossíntese ela também pode acontecer em algas e em algumas bactérias fotossintetizantes também. Mas pegando aqui como base o vegetal, uma planta, uma árvore, ela acontece majoritariamente nas folhas. Então, dentro da folha, você tem essa composição, que são células vegetais, que são formadas que tem de diferente da animal a parede celular de celulose, o vacúolo e o cloroplasto, como eu também já tinha falado na aula de organelas. E aqui a gente tem o cloroplasto por inteiro. Ele é formado por alguns grãos, e esse grano, ele tem essa membranazinha aqui fora, que é o tilacoide. A gente tem, então, essa membrana do tilacoide. Nessa parte da membrana do tilacoide, a gente tem alguns fotossistemas. Então, no tilacoide, ocorre uma das fases da fotossíntese, que é a denominada fase clara. E a fase escura, que é a outra etapa, ela vai acontecer no estroma do cloroplasto, que o estroma é como se fosse essa parte aqui mais em verde claro, essa parte que está sendo utilizada para preencher o cloroplasto em si. Então, vamos aqui falar agora da fase clara. A fase clara ela também pode ser chamada de fase fotoquímica, e ela tem essa característica, ela é fase clara, porque ela obrigatoriamente precisa da luz para realizar o seu processo. Ela precisa, então ela só acontece na presença de luz. E ela é dividida em 2 subetapas, que ela tem um processo acíclico, que é esse aqui. Então, o acíclico, ele meio que dá essa ideia de continuidade, tipo assim, tem um início, um meio e um fim. Então, ela vai pegar uma molécula, vai ser utilizada aqui, e aqui ela vai acabar, ela vai ser gasta. Enquanto a outra fase cíclica, ela te dá mais essa ideia de que a molécula ela vai ser utilizada, ela vai voltar e vai poder ser utilizada novamente, tem outro esse processo cíclico mesmo, de um círculo. Então, vamos começar aqui a falar do processo acíclico. Então, como eu disse, esse processo aqui, ele ocorre na membrana dos tilacoides, e aí ele é realizado inicialmente no fotossistema 2 e depois ele é realizado no fotossistema 1. A ordem realmente é inversa. Então, para começar, a gente tem a chegada de luz aqui, que vai atingir as clorofilas, que elas estão mais externas do fotossistema 2, e aqui também junto vai ocorrer a hidrólise da água, que vai liberar alguns elétrons. Esses elétrons aqui, eles vão ser energizados através da luz solar, e eles vão para o centro do fotossistema. Chegando aqui nesse centro de fotossistema, você tem algumas clorofilas que estão especializadas em fazer com que as proteínas transportadoras de elétron, que no caso são os citocromos, consigam transportar os elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. E nesse transporte aqui
do 2 para o 1, você vai ter a produção de uma molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, e esse ATP é a energia propriamente dita. Então, aqui, quando esse elétron sai do fotossistema 2 e chega no fotossistema 1, embora tenha ocorrido a produção de ATP, esse elétron ele ficou um pouco menos energizado. Só que aqui vai chegar a luz solar novamente no fotossistema 1 e aí você vai energizar esse elétron de novo. Esse elétron sendo energizado, ele vem para o centro do fotossistema 1 e ele vai ser responsável por produzir um NADPH. Então, para recapitular aqui, nessa etapa, a gente tem a produção de uma molécula de ATP e uma molécula de NADPH. É sempre muito importante a gente saber qual é o resultado de cada etapa, o que ela produz. Porque assim como na respiração celular, na fotossíntese, cada etapa a gente vai ter um resultado um pouco diferente e essa questão é sempre muito ela costuma ser muito cobrada em vestibular em questões mais assim. Então, sempre ter em mente qual que é o produto de cada fase dela. E aqui, a gente ainda falando da fase clara, da fase fotoquímica, vou falar um pouco do processo cíclico, que é esse que eu disse que ele tem um início, um meio, um fim, e não tem meio com fim. Ele volta para o início de novo, realmente dando essa ideia de um ciclo. E ele ocorre apenas no fotossistema 1. Então, aqui você vai ter a entrada de luz solar, você vai ter um elétron sendo energizado, ele vai ser utilizado na produção de ATP e ele vai voltar para cá. E é basicamente isso, é só isso mesmo. Agora, falando da fase escura, que é a segunda etapa da fotossíntese, ela também pode ser chamada de etapa química, e ela é chamada de fase escura porque ela não precisa da luz para ocorrer, mas isso não quer dizer que ela só ocorra quando está escuro. Ela não precisa da luz, mas ela precisa que você tenha tido a fase clara anteriormente, porque ela precisa do produto que aquela fase gerou, que no caso é um ATP e um NADPH. Então, aqui, a gente vai ter uma molécula de CO2, uma molécula de ATP que foi gerada e uma molécula de NADPH. Essa molécula de CO2 ela foi a molécula que inicialmente foi necessária para o início da fase clara, como eu disse lá, que a fotossíntese ela precisa de CO2, precisa de H2O também. Então, esse CO2 ele sai daí. Esse CO2 ele vai se juntar aqui com uma ribulose, vai transformar num rubisco e vai passar por todo esse processo aqui. Esse processo ele não é tão importante assim você saber certinho cada etapa dele. Você tem que saber que para a formação da molécula de glicose, que é o resultado final da fotossíntese, você precisa que essa molécula de CO2, inicialmente, ela passe 2 vezes pelo ciclo de Calvin, porque se ela passar apenas uma, ela só vai ter a composição de 3 moléculas de carbono. E como a gente está falando de glicose, a glicose ela é C6, H12 e O6. E esses C6 são 6 moléculas de carbono, então a gente precisa 2 vezes aqui dar volta nesse ciclo. E para ela realizar essa volta, ela vai ter um gasto de 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH. E esse é o resultado final. É o gasto, na verdade, porque o resultado é a molécula orgânica. Aqui a gente diz que ela é a glicose. Então, outra questão bem interessante, que às vezes muita gente confunde e acha que porque a célula realiza fotossíntese, ela não realiza respiração celular. O que é uma ideia errada, porque a célula ela apresenta o cloroplasto e a mitocôndria dentro da mesma célula. E se a gente parar para pensar no processo todo da fotossíntese, vocês vão ver que ele tem muito mais um gasto do que um lucro nesse processo de energia. Ele tem a formação da glicose, mas ele tem um gasto de 9 de ATP e 6 de NADPH, então acaba não sendo tão benéfico. Mas se você para pensar, a respiração celular, o que ela precisa inicialmente para começar o processo da glicólise e para futuramente ter o ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa. Inicialmente, você precisa de uma molécula de glicose. Então, acaba sendo muito importante para a célula você ter essa produção de glicose na fotossíntese e dessa glicose que foi produzida na fotossíntese, você utiliza ela na respiração celular. Porque a respiração celular ela vai te gerar, em média, 38 de ATP, o que é uma quantidade de energia muito alta. Então, é assim que ela funciona. Você produz aqui, esse produto você utiliza na respiração celular. E aqui também, outra questão bem interessante é a teoria da endossimbiose. Essa teoria, ela diz que inicialmente existiam células procariontes, que são aquelas células que eu disse lá, que não apresentam
A membrana envolvendo o núcleo, ela também não apresenta organelas membranosas, apresenta apenas o ribossomo. E aí, através de um processo de endocitose, de fagocitose, ela englobou para si uma célula que, na verdade, era mitocôndria. Só que ela não vivia como uma organela, ela vivia como uma célula em si. E aí, ela englobou essa célula. E antes, se a gente para pensar, uma célula procarionte sem a mitocôndria, ela deveria realizar o quê? A respiração apenas anaeróbica, sem o oxigênio, que no caso é a fermentação, que é aquela que ocorre no citoplasma, sem a organela da mitocôndria em si. E aí, quando você teve essa mitocôndria sendo englobada, foi muito eficiente, foi muito benéfico para a célula que ela passasse a viver com uma organela dentro de si, que produz uma quantidade de ATP muito maior. Então, assim, você deu origem a uma nova linhagem de células, que são as células procariontes que apresentam a mitocôndria, no caso, a célula animal. E aqui, em outro momento, essa célula aqui, que já apresentava a mitocôndria, através desse mesmo processo de fagocitose, englobou uma célula que, na verdade, seria o citoplasma. Então, você tem duas linhagens diferentes de célula, que são a célula animal, que é apenas com mitocôndria, e a célula vegetal, que são as células que apresentam mitocôndria e cloroplasto. E existem alguns fatos que deixam essa teoria bem marcada, assim, que, tipo, meio que fazem com que ela seja mais adepta de ser verdade, sabe? A principal é que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles são umas organelas um pouco mais independentes das outras, porque, como eu disse na aula de organelas, se você parar para prestar atenção, você vê que eles têm material genético próprio, eles têm capacidade de autoduplicação e a mitocôndria, por exemplo, ela tem uma outra membrana aqui também, então elas se tornam um pouco mais independentes, sem falar que se a gente presta atenção na respiração celular, você vê que o processo anaeróbico ele apresenta apenas no citoplasma, enquanto o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa você já precisa da membrana. Então é um outro fator que contribui para isso, de você ver que anteriormente, sem a mitocôndria, ela realizava apenas a fermentação. E é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. E é isso. Até a próxima aula, gente. Tchau.